Vamos agora falar da rede, uma rede colaborativa, a Rede Global da Diáspora, um projeto da Fundação AEP e que teve um roadshow no Brasil, uma comitiva que foi liderada pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega Guiçosa, Pedro Machado, que é nosso convidado hoje aqui no Palavra aos Diretores, a quem agradeço o facto de estar aqui. Bem-vindo. Como é que foi esta visita ao Brasil, a três grandes cidades, Fortaleza, São Paulo e Rio? O que é que fizeram concretamente? O que é que apresentaram? Boa noite. Foi uma viagem muito cansativa, mas muito profícua. Nós fomos ao Brasil na sequência de um convite da AEP, no âmbito da Rede Global da Diáspora, porque temos noção da importância que os nossos imigrantes têm, são um verdadeiro ativo estratégico para o país. Estamos a falar de 2 milhões de residentes fora de Portugal e, se acrescermos aqueles descendentes mais diretos, estamos a falar de mais de 5 milhões. Certo. Muitos deles muito bem-sucedidos, que nós tivemos a oportunidade de verificar, com os quais privamos nas visitas que fizemos. Elegemos 3 locais que nos pareciam os mais interessantes, com dinâmicas também mais interessantes, sobretudo ao nível das câmaras de comércio, começando por Fortaleza, depois São Paulo e, por fim, o Rio de Janeiro. E, efetivamente, foi, como disse há pouco, muito profícuo, porque rapidamente percebemos aquilo que já tínhamos como ideia, é que o nosso território, o território da região do Tâmega Guiçosa, é muito interessante e, efetivamente, conseguimos despertar o interesse de potenciais investidores. Portanto, se me permite, a AEP, a Fundação, convida, neste caso concretamente, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega Guiçosa para ir apresentar-se, digamos assim, a estes portugueses que vivem, portugueses e eventualmente não só, ou só portugueses. Não só. Portanto, no fundo, a AEP organiza, faz, enfim, um programa envolvendo todos os consulados, envolvendo todas as câmaras de comércio, certo, fazendo visitas a empresas e, portanto, criando espaços para que nós possamos apresentar a nossa região. E, de imediato, nós, em Fortaleza, recebemos logo o interesse para uma visita agora mais ligada ao turismo de natureza e no nosso território. Uma delegação de Fortaleza que vem então aqui ao Tâmega Guiçosa. E recebemos por parte de todos esse interesse de querer conhecer, de cá vir a Portugal para conhecer melhor as nossas condições. Muito bem. E, inclusivamente, hoje de manhã recebi já uma mensagem de alguém que está muito interessado em vir para Portugal na área da metalomecânica e na nossa sub-região. Perceberam das nossas apresentações que temos condições excepcionais para o acolhimento desses investimentos e, portanto, nessa medida não tenho quaisquer dúvidas de que foi mesmo muito produtivo. Quem é que o acompanhou nesta delegação, nesta visita? Acompanharam-me os meus colegas de Baião, Rezende e Penafiel. Portanto, e, naturalmente, os consultores da AEP. Com que ideia é que ficou desta rede da diáspora? É, efetivamente, um ativo estratégico. Eu tive a oportunidade de contactar com alguns empresários que são casos de muito sucesso. Um exemplo apenas. O presidente da Federação das Câmaras de Comércio de Portugal no Brasil é um grande empresário que criou há muitos anos uma empresa das energias renováveis, teve imenso sucesso. Entretanto, essa empresa foi comprada por capitais franceses e ele agora é o CEO. E o que ele me disse, porque ele também está a presidir agora a Federação das Câmaras de Comércio, perguntei-lhe como é que ele conseguia ter tempo, tanta responsabilidade que tem enquanto CEO de uma grande empresa, e ainda assim ter tempo. E ele diz uma coisa que me deixou, enfim, por um lado admirado e por outro lado muito orgulhoso dos portugueses que nós temos por esse mundo fora. E ele disse uma coisa tão simples quanto esta: o Brasil deu-me muito, eu sinto que tenho a obrigação de retribuir. Porque, efetivamente, para as grandes empresas, as câmaras de comércio podem não ter um papel tão importante quanto isso, porque elas têm meios próprios para alcançarem os seus fins, mas para as pequenas e médias empresas esse trabalho é fundamental e, portanto, ele sentiu que era importante ter essa disponibilidade e tem feito um trabalho magnífico, por aquilo que me apercebi. Um trabalho também magnífico por parte da rede consular e da AICEP. A AICEP tem alguém a liderar, um jovem qualificado no Brasil, que eu não conhecia e que efetivamente me deixa muito orgulhoso do trabalho que nós fazemos
com essa geração bem qualificada de acolhimento, de investimento lá no Brasil e também depois cá em Portugal. Encontraram cidadãos portugueses a viver no Brasil, oriundos das vossas ondas, ali do Tâmega e Val de Sousa? Sim. Aliás, sobretudo no Rio, a grande maioria dos portugueses que estão no Rio de Janeiro ou que descendem de portugueses do Rio são justamente do norte de Portugal. Aliás, isso foi evidenciado na última cerimónia, que foi no consulado no Rio de Janeiro, em que isso foi dito publicamente pelo presidente da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro. Portanto, é sobretudo no Rio, um dos locais que mais população do norte recebeu, e senti outra coisa, para além, senti um orgulho muito grande de serem portugueses e também um carinho muito grande dos brasileiros para com Portugal. E isso nota-se, por exemplo, quando se vai a uma loja, percebem que somos portugueses e dizem: eu já fui a Portugal, eu já estive no Algarve, eu já estive em Lisboa, certo. eu já estive no Porto. E, naturalmente, ou seja, aquela velha questão e a terminologia do país-irmão faz sentido ainda? Com certeza que sim. Nós temos um outro ativo que é a língua e, enfim, alguma identidade cultural que aproxima naturalmente, e, por outro lado, ficamos todos com a sensação de que, efetivamente, Portugal está na moda. É um país europeu, um país que é visto além fronteiras como um país em franco desenvolvimento, um país seguro, que é importante também no caso em concreto do Brasil, e, portanto, tem todas as condições para captar esse investimento não só dos nossos imigrantes bem-sucedidos, mas também dos brasileiros que veem em Portugal o local ideal para investir e, portanto, nós compete-nos efetivamente mostrar as potencialidades que o nosso território tem para que esse investimento se concretize. Nesta realidade política que vivemos hoje, tanto em Portugal como no Brasil, há algumas restrições, sobretudo a nível fiscal, que podem fazer com que o movimento não seja propriamente aquele que nós desejamos. Sentiu isso lá também? Sim, a minha sub-região tem alguns setores tradicionais, como o caso do calçado, da confecção de vestuário e do próprio vinho, que não é fácil exportar para o Brasil por causa das taxas alfandegárias. As tais pautas fiscais. Exatamente. Portanto, há ali uma expectativa de haver um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Se isso acontecer, vai ficar facilitado, mas apesar dessas restrições, por exemplo, na questão do vinho, as exportações têm aumentado e o interesse pelos vinhos portugueses é cada vez maior. Nós tivemos em duas grandes feiras, tivemos a maior feira da América do Sul, a ProWine, em São Paulo, e o vinho português estava lá muito bem representado e suscitou ali um grande interesse, o vinho verde também, e os nossos vinhos, e depois um evento mais pequeno no Rio de Janeiro, no estádio do Fluminense, onde efetivamente se percebe que há um interesse cada vez maior pelos vinhos portugueses. E, portanto, isto apesar dessa carga fiscal. Claro, mas isso estamos a falar das exportações. Mas a nível, por exemplo, do investimento brasileiro que possa ser feito no nosso país, e, por exemplo, a questão da metalomecânica de que falou inicialmente, essas situações também podem ser complicadas hoje em termos fiscais, em termos de virem com o investimento para Portugal. E eles falaram nisso? Não, nessa parte não tanto. Nessa parte não tanto. Deu uma clara sensação de que querem apostar num mercado seguro e ver Portugal, e veem Portugal também como uma porta de entrada na Europa e noutros mercados. E, portanto, um país seguro, um país com mão de obra qualificada, com, enfim, uma rede de facilidades muito boa, um país desenvolvido e, portanto, no fundo, querem dar um passo noutros mercados e Portugal é visto como o país ideal para o fazerem. Segurança temos nós, insegurança têm eles lá, infelizmente. Aliás, esteve lá numa altura complicada no Rio de Janeiro. Onde recebi a notícia numa situação dos 3 médicos que foram mortos por engano. Por engano, enfim, põe no Rio de Janeiro. Felizmente não sentimos qualquer, se não soubesse dessas notícias, ficava com a ideia que até era um país seguro, porque tudo muito tranquilo, muita videovigilância, muita polícia, mas também, enfim, não andamos nas periferias onde aparentemente a insegurança é bem maior. Já nos disse que foi trabalhosa e difícil, mas proveitosa. O que é que espera concretamente que estas visitas possam resultar? O que é que possam resultar? Vão resultar num estreitecer de laços, de networking e de projetos concretos que, não tenho quaisquer dúvidas, vão ser uma realidade.
Falei-lhe, por exemplo, na questão do turismo da natureza. Há muitos empresários brasileiros que querem apostar em pequenos projetos turísticos e nós temos condições excepcionais, sobretudo ao nível do Tâmega, com paisagens fabulosas, claro, com o Rio Douro, com o Rio Tâmega, com serras, mas também noutras áreas, como referi, na área da indústria. A metalomecânica é apenas um exemplo, falou-se lá noutras possibilidades e, portanto, agora vamos tentar fazer coisas mais direcionadas e, eventualmente, no futuro, se justificar, levar alguns empresários também, mas certeza absoluta que vamos receber missões empresariais desses 3 locais, já com ideias muito concretas daquilo que procuram, para ver se efetivamente na nossa região tem essas condições ideais, e estou muito confiante porque sei que as temos e, portanto, confio muito que o trabalho desta missão vai se concretizar em benefício dos nossos territórios. É depois de viagens como esta que nós ficamos com a sensação de que Portugal é muito maior do que aquilo que é. Sim. E aquilo que disse há pouco, sentimos um orgulho enorme dos nossos concidadãos que estão lá fora, que se aventuraram a partir daqui e conseguiram, conseguiram sucesso, grande sucesso nas suas vidas, ao ponto de serem referências, nomeadamente no mundo empresarial, nesses países que os acolheram, e isso deixa-nos muito orgulhosos e, sobretudo, muito satisfeitos quando vemos o carinho com que essas pessoas estão tratadas nesses países. Muito bem, só para terminarmos, a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, quantos concelhos é que congrega? A comunidade congrega 11 municípios. Eu, nas minhas intervenções iniciais, dizia que era uma grande comunidade, mas depois tive que alterar o meu discurso, porque a noção de escala no Brasil é completamente diferente. Claro. Somos uma grande comunidade aqui em Portugal, mas lá, efetivamente, não se compara a qualquer cidade. E, portanto, foi mais pelas condições diferenciadas que o nosso território e diversidade que o nosso território oferece que os consegui convencer. Claro. Quantos habitantes é que tem a comunidade? 410 mil habitantes. Sim. Muito bem, já é uma grande comunidade. Exatamente. Para os nossos números e para a nossa dimensão, naturalmente. E é uma comunidade intermunicipal que funciona bem. Sim, felizmente temos praticamente todos os assuntos por unanimidade. Mesmo assuntos muito sensíveis, como foi este último, da aprovação daquilo que foi o Norte 2030. Portanto, nós estamos neste momento a construir o nosso Pacto de Desenvolvimento do 2030, portanto, um novo instrumento financeiro da União Europeia, e conseguimos entender-nos os 11 e votar essa divisão de recursos por unanimidade. E quando assim é, num tema tão difícil, nos outros vê-se que claramente esses consensos aparecem. Muito bem. Pedro Machado, quero agradecer-lhe o facto de ter vindo hoje ao Palavra aos Diretores para nos contar dessa viagem pelo Brasil, Fortaleza, São Paulo e Rio, num roadshow para a apresentação da Rede Global da Diáspora e ter sido tão bem sucedido essa viagem. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Luís Costa, de facto Portugal é muito maior do que aquilo que nós às vezes imaginamos, e temos potenciais investidores no Brasil que querem vir, por exemplo, para esta região fantástica do Tâmega e do Sousa. E seria um absurdo não aproveitar esse Portugal sem fronteiras, claro, que é representado pela nossa diáspora, por esses 5 ou 6 milhões de portugueses que vivem e trabalham um pouco por todo o mundo. E bendita a hora em que a Fundação AEP também investiu nesse universo de possibilidades que nos é proporcionado pela diáspora portuguesa, criando esta rede global que já funciona há uns anos, embora recente, e que tem, de facto, proporcionado uma série de iniciativas, de que esta aqui é mais um bom exemplo, ainda por cima, tratando de uma das comunidades intermunicipais do nosso país, que melhor funciona, há que dizê-lo. Nem todas são assim, porque, de facto, o estabelecimento de consensos, como bem dizia o nosso convidado, com votações por unanimidade, não é uma coisa assim tão fácil, não, quando por vezes confluem interesses em que o Conselho se sobrepõe àquilo que é a realidade interconcelhia. Mas, de facto, esta comunidade tem mostrado um dinamismo notável nestes anos mais recentes, e esperemos que esta incursão no território brasileiro que seja bem sucedida.